Shalom pessoal, Rabino Jacques. Parashá essa semana, parashá dupla, Matot Masei, ela ocorre aqui no hemisfério norte, no meio do verão, o que é ótimo. Você já vai perceber por quê, pelo menos porque é a época do ano que tem pouca gente na sinagoga. E como é uma parashá meio complicada, eu fico até feliz que não tenha muita gente. Você vai te falar por quê. A Torá, em geral, é uma fonte de orgulho para nós, né? Que tem ensinamentos bacanas, bonitos, que refletem os valores éticos mais elevados da humanidade. A Torá nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, a ser honestos em todos os aspectos da vida, nos negócios, a amar o estranho, o estrangeiro, a honrar os nossos pais, etc. Mas há ocasiões que a Torá é anética, que a Torá tem valores assim horríveis, né? E particularmente nessa parashá, né? Tem coisas muito complicadas. E eu fico às vezes feliz que ela, não é como eu disse, que ela ocorre nessa época do ano que não tem muita gente, que as pessoas não estão prestando muita atenção, não vem fazer muita pergunta, porque fica, as pessoas estão de férias, né? Ninguém prestando muita atenção, não vem falar muito porque é complicado. Inclusive eu já tive gente que veio me dizer: como que você pode acreditar num livro que tem essas coisas absurdas, né? Então vou te contar o que é absurdo nessa parashá. Presta atenção. A parashá fala sobre a guerra dos israelitas contra os midianitas. Vou contar o que está por trás da história, né? A nação dos midianitas tem um profeta que chama Balaam, e ele diz para os midianitas irem e fazerem uma guerra contra os israelitas, o povo de Israel, mas eles fazem uma guerra que não é uma guerra, é na verdade a gente diria um bacanal, né? E então eles se aproximam deles e fazem aquela bundalelê, e aí e os israelitas se comportam de uma maneira não muito como Deus gostaria que eles se comportassem, como uma pessoa religiosa deveria se comportar, como o povo de Deus. E como resultado dessa orgia, ocorre uma praga que está matando muita gente contra o povo de Israel, e somente através de um ato de violência do Pinchas, que foi a parashá da semana passada, que era o neto de Arão, que ele mata com uma espada os organizadores desse bacanal, é que essa praga acaba. E aí, essa semana, Moisés organiza uma batalha contra os midianitas, porque eles os considera um perigo espiritual para o povo de Israel. E os israelitas conseguem derrotar os midianitas, e os líderes militares vão e recolhem os espólios de guerra. E entre os espólios de guerra, né, o que eles podem recolher, eles recolhem também as mulheres. E o Moisés fica bravo, porque ele, dizendo que as mulheres que tinham conhecido o homem, ou seja, as que não eram virgens, tinham que ser mortas. E num episódio que denigra um líder que era um líder de paz, né? Isso é um episódio horrendo, né? Não tem nem muita coisa positiva para dizer aqui, né? Como a gente pode explicar uma coisa dessas, né? Alguns diriam que a Torá é um documento escrito por seres humanos que, sobretudo naquele tempo, estavam cheios de violência, e que alguns deles tinham poucos valores espirituais, né? De fato, está ocorrendo agora que na Flórida, eu não moro na Flórida, eu moro no Kansas, vocês sabem disso, né? Há um grupo de pessoas de paz, né, de gente de esquerda, que querem proibir
que a Bíblia esteja nas escolas públicas, que querem remover a Bíblia das escolas públicas por considerado um livro violento, sanguinário, racista, etc. Como rabino, eu entendo que a Bíblia tem histórias complicadas, com violência, com histórias que promovem valores que às vezes não são os que pessoas religiosas deveriam ter, né? Porém, eu acho que o segredo está não em não ler essas histórias, mas em interpretá-los de acordo com o nosso entendimento moderno dos valores humanos. Ou seja, quando, por exemplo, a questão da escravidão ou a questão da homossexualidade, etc. Vamos então tentar reinterpretar essa passagem tão complicada, tão difícil, que diz respeito às mulheres midianitas. Um dos métodos clássicos dos rabinos de antanho de interpretar a Bíblia é o que se chama de remes. Remes é uma dica, é uma sacada. É algo assim, é uma interpretação alegórica ou filosófica, remes. Usando esse tipo de remes, de alegoria, a Torá, então, não estaria falando de mulheres específicas que têm que ser mortas, mas sim que essas mulheres representam o lado da natureza humana que tem que ser controlada. Então, através da alegoria, você muda a história. Isso, de história para psicologia. Se transforma numa guerra não contra mulheres, que afinal sacanagem, por que a mulher e não o homem? Porque afinal, se ocorre alguma coisa, precisa de dois parceiros para a coisa rolar, né? Mas seria uma guerra contra uma parte da natureza humana, uma parte da psique humana. Os seres humanos nascem com uma inclinação sexual muito forte, o que Sigmund Freud identificou como o id. Essas forças, esses impulsos, quando não são controlados, levam ao caos. A orgia, a qual me referi antes, com as mulheres midianitas, é na verdade a representação desse id fora de controle, permitindo que as paixões tomem controle, sejam mais fortes do que a razão. Moisés entendeu que quando as paixões controlam o mundo, o espírito da nação, o espírito do povo, acaba sendo destruído. A guerra contra os midianitas e o massacre das mulheres, na verdade, seria então, portanto, simplesmente uma guerra contra as paixões humanas fora de controle. É a guerra que Israel tem que lutar se nós queremos nos transformarmos, como a Torá nos diz, como uma nação de sacerdotes e um povo santo. Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh. As paixões sexuais devem estar sob controle. Ou, como diz Benzoma no Talmud, quem é forte? Aquele que controla as suas paixões. Dizem Avot 4.1. Então, se nós lemos essa história como alegoria, nós retiramos dela todo o desconforto ético, que a história traz. A guerra contra os midianitas é algo que todos nós temos que lutar contra a nossa psique. Eu diria mais, quando os muçulmanos falam que os muçulmanos também dizem que eles têm que ter uma luta interna, que se chama jihad. O jihad verdadeiro não é se explodir no meio de uma multidão, é lutar contra as suas próprias paixões. Mas eu não vim aqui falar de Islã, voltando ao judaísmo. Então,
conquistando as nossas paixões fora de controle, nós mudamos a nossa própria natureza. A sexualidade humana é uma maneira de servir a Deus. De fato, místicos judeus posteriores veem a sexualidade humana em termos teúrgicos. O que é teurgia? Teurgia é uma maneira que o comportamento humano pode afetar as forças espirituais do universo. De acordo com a Kabbalah, o nosso desejo sexual, se usado de maneira apropriada, pode literalmente unir os aspectos masculinos e femininos de Deus. Eu diria que um dos meus interesses, meu amor pelo judaísmo, é como ele nos permite múltiplas interpretações de cada verso bíblico. Né? Diz a Torá que Shivim Panim la Torá, que a Torá tem 70 ângulos, 70 maneiras de você olhar. Eu espero que essa interpretação que eu acabei de dar para vocês ajude a trazer um propósito espiritual na guerra contra os midianitas. Ok? Shabbat Shalom. Deixa um comentário aqui, ver o que você achou sobre o assunto. E dá o seu like, dá o seu joinha. Se não está inscrito no canal, inscreva-se. Obrigado por ter escutado até agora. Shabbat Shalom.